nossa segunda aula, hoje sobre os capítulos 3 e 4, né? Nós estamos aqui, o passo 3 do nosso tema, diz respeito ao tema, né? É muito importante que nós entendamos o tema, né? O entendimento do tema, ele é crucial para que eu organize as minhas ideias, né? Eu tenho que pensar que todo tema ele vai ter a sua palavra-chave, né? Logo, eu preciso apresentar essas palavras-chave em todos os parágrafos do meu texto, senão isso pode acontecer, fazer um tangenciamento do tema. Outra coisa que eu tenho que pensar é que todas as vezes que eu apresento um repertório, eu tenho que relacionar esse repertório com o tema, né? Então isso é muitíssimo importante para que eu possa, para que o meu corretor veja que eu não fugi do tema, né? Que eu mencionei o tema em todos os parágrafos, porque senão às vezes o aluno menciona somente na introdução, né? E isso acaba tangenciando o tema. Então, olha só, ao ler os textos que acompanham o texto base, né, você pode compreender melhor a proposta, ter um direcionamento das suas ideias, você vai saber sobre o que você vai escrever, pode verificar o que já está contido na escrita base, para que você não repita informações, né, para que você não tire nada do que tem lá. Pode conseguir pistas para suas ideias que talvez sequer existiriam se não fosse o apoio linguístico, né? Então, às vezes, a gente lendo o texto base, isso pode me dar pistas para o que eu vou escrever. Claro, sem copiar nenhuma informação, sem pegar nada que tem no texto base, porque o seu corretor deseja saber o que além do texto base você sabe, tá? Além disso, é necessário que o aluno saiba que as informações ali contidas não podem ser apresentadas em sua redação, tá? O que configura uma limitação de pensamento. Então, os corretores desejam que você vá além dos textos de apoio, tá? E aí eu venho trazendo aqui um exemplo, né, sobre um texto que aconteceu no Enem, que os alunos não leram o texto base, né? Olha aqui, a publicidade para crianças no mundo, né? Aqui em cima vem dizendo na continuidade das propagandas dirigidas a esse público, toda propaganda dirigida à criança. E aí muita gente escreveu que era publicidade com criança. Devido a isso, né, muita gente saiu do tema e acabou tangenciando o tema ou mesmo fugindo totalmente do que deveria ser colocado, né? Então isso faz primordial na escrita do texto base, tá? Aí eu venho trazendo, né, que todos os realces, né, que eu trago aqui no texto dizem respeito à propaganda para criança e não com criança. E para que a gente saiba disso, né, a gente tem que ler, né? O passo 4 diz respeito à seleção das melhores ideias e argumentos sobre o seu texto. Bom, existe um caminho que deve ser percorrido, nós vamos tratar disso na próxima aula, né? Mas antes de percorrer esse caminho, eu tenho que perguntar para mim o que eu sei sobre isso, né? O que eu sei sobre o tema. Eu venho trazendo alguns exemplos aqui para vocês, né? O tema, por exemplo, o esporte como meio de inclusão de jovens e adolescentes. Aí vem aqui o parágrafo seguinte, faz parte do primeiro trecho para que você possa se situar. Antes da gente ler isso daqui, né, sobre a ligação, eu vou mostrar para vocês o que eu sabia a respeito disso daqui. Olha, eu sabia que o esporte é importante para a vida humana, que o esporte salva vidas, que o esporte está atrelado à saúde do indivíduo, que quem pratica esporte vive mais, que muitas pessoas se superam através do esporte e que a atividade física é recomendada pelos médicos, né? Então, todas essas ideias eu trouxe a partir do tema. O que eu tinha que pensar? Eu tinha que pensar agora quais repertórios eu escolheria, no caso, 2 ideias somente, né? Por que 2 ideias? Porque eu vou ter só 2 parágrafos de desenvolvimento, e de acordo com essas 2 ideias, eu escolheria 2 repertórios, isto é, 2 áreas do conhecimento que justificassem essas ideias. Porque não adianta eu só ter ideias se eu não tenho área do conhecimento, né? Então, que justificassem essas ideias.
E aí, depois que eu escolho as ideias, no caso aqui, escolhi que o esporte salva vidas, né? Escolhi a biologia para falar sobre isso, né? A segunda ideia é que muitas pessoas se superaram através do esporte. Eu escolhi filmes que falam sobre isso, dessa superação. E aí eu venho trazendo isso agora em forma de texto, né? Primeiro eu faço a minha introdução, me posiciono, né? Claro que o esporte tem a função de trazer essas pessoas à vida, vamos dizer assim, né? Elas contribuem para a inserção de jovens na sociedade, né? Por quê? Porque o esporte salva vidas e porque o esporte é bom para a saúde, né? Foram essas ideias que eu coloquei aqui, olha. Porque o esporte salva vidas e porque muitas pessoas se superam através do esporte, né? E aí, beleza. E aqui é a parte do meu desenvolvimento. Observe que eu venho trazendo ali, ó, tópico frasal em primeiro lugar. Depois eu venho trazendo repertório em segundo lugar. E depois eu venho trazendo a reflexão, terceiro lugar. Aqui é a mesma coisa. Eu venho trazendo tópico frasal, que diz respeito com a ideia escolhida. Aqui, repertório. E aqui eu venho trazendo a reflexão. E ainda para justificar isso aqui, eu venho trazendo outro repertório, tá? Então diz assim, olha, para iniciar a discussão, isso aqui é desenvolvimento, tá, gente? O esporte por si só é capaz de salvar vidas. Então, observe que isso daqui tem relação com o salvamento de vidas que eu coloquei aqui, minha primeira ideia, né? Comprovando essa ideia, aí vem minha área do conhecimento, a biologia explica que a endorfina, substância liberada na prática esportiva, eleva os hormônios naturais de humor, fazendo com que doenças tão recorrentes quanto a depressão possam ser sanadas apenas com o fato de exercitar-se. Nesse contexto, aí vem a minha reflexão, enfatiza-se mais uma vez o incentivo ao esporte, principalmente em ambientes escolares, cuja moléstia tem sido encontrada e disseminada através da inércia frente aos apetrechos tecnológicos. Então, vem dizendo que o esporte é importante porque muitas pessoas só ficam, às vezes, na internet, mexendo em computador, e isso se transforma numa inércia, né? Próximo parágrafo, tópico frasal, olha. Ademais, podem ser citadas gerações inteiras carregadas de exemplos de pessoas que superaram todas as barreiras por terem conhecido o esporte. Repertório. Como exemplo, a história relata os Jogos Paralímpicos acontecido pela primeira vez na Inglaterra, como forma de reabilitar militares feridos na Segunda Guerra Mundial. Agora vem a reflexão. Esse cenário, que antes apresentava-se carregado de dor e sofrimento, foi substituído pela oportunidade de vencer, independente da deficiência cometida. Mais um repertório. Além disso, Hollywood tem sido protagonista de histórias marcantes, como de Michael Oher, do filme Um Sonho Impossível, professor Pierre Dulaine, do filme Vem Dançar, e Thomas Carter, do filme Coach Carter, cujas vidas impactaram histórias e comoveram o mundo através da prática esportiva. Observe que eu venho falando sobre o tema esporte, olha, na reflexão, né? Todos os meus parágrafos. Como eu tenho 2 parágrafos de desenvolvimento, eu estou falando sobre o esporte nos 2 parágrafos de desenvolvimento, né? Então, isso daqui é só para ratificar a ideia anterior, que é importantíssimo mencionar a palavra-chave esporte, no caso que é a palavra-chave disso daqui, em todos os parágrafos, tá? Então, eu coloquei aqui, né, o que eu trouxe de repertório. Professor, mas como eu vou saber identificar argumentos? Essa é a maior dificuldade dos nossos alunos, e é por isso que preparei com muito carinho o primeiro passo deste e-book, que foi nossa primeira aula, né, que fala sobre a bagagem cultural, tá, gente? Outra coisa importante também, vou voltar aqui em cima, diz respeito ao uso dos conectivos, tá? Os conectivos causam essa fluência no meu texto, olha, causa essa fluência, não dá aquela ideia de que a gente está escrevendo em blocos, né? Então, causam essa fluência no meu texto, eles são muitíssimo importantes para que a gente possa ter esse entendimento legal do texto, tá?
Na próxima segunda-feira, nós vamos falar sobre os passos 5 e 6 desse e-book, que eu espero que vocês estejam aproveitando ao máximo e podem colocar aí nos comentários, podem colocar dentro do grupo aí o que, que vocês têm achado e se tem ajudado vocês na concepção de redação, ok? A gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Deixa eu dar um tchauzinho para vocês aqui. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Beijo.